Olá a todos e a todas. Hoje vou fazer uma explicação sobre uma classe aqui na Unity que é muito interessante, que tem muitas funções que a gente utiliza bastante, que é a Vector3. Então a Vector3 ela trata de várias funções e atributos aqui que a gente usa para vetor. Então, por exemplo, ela que guarda as informações, né, da classe Vector3, do tipo Vector3. Aí você pode... Tem várias funções aqui interessantes. Por exemplo, calcular o ângulo entre dois vetores, distância, lerp, normalizar e etc. Então eu vou comentar algumas dessas funções aqui que a gente utiliza bastante no desenvolvimento de jogos. Então eu preparei um script aqui, né, para mostrar como é que funciona, junto com algumas funções aqui, algumas coroutinas para mostrar como é que a gente pode utilizá-las. Uma função que a gente usa bastante, né, com o Vector3 é para calcular a distância entre dois pontos. E aí, por exemplo, aqui eu fiz aqui no script, né? Aí tem aqui o ponto inicial e o ponto final. Eu especifiquei aqui o ponto inicial como sendo essa esfera amarela e o ponto final essa esfera rosa. A gente poderia colocar aqui diretamente no código outro Vector3, né? Porque para lembrar que aqui no caso esse ponto inicial e o ponto final é um transform. Aí do transform eu posso acessar a posição desses GameObjects, lembrando que a posição é um vetor, é uma variável do tipo Vector3, ou seja, um vetor de 3 dimensões. Então, em vez de colocar aqui a posição no ambiente 3D desses GameObjects, eu poderia colocar direto aqui um Vector3, né? Eu poderia fazer new Vector3 e colocar aqui a posição que eu quisesse, por exemplo, 0f, 2.0f e 0.0f, né? Então seria uma posição, né, x1, y2 e z0. Só que às vezes é mais prático, até para visualizar isso no ambiente 3D, aqui no editor, você usar GameObject. Mas se o GameObject não for para aparecer, você pode usar um GameObject vazio, né? Você pode vir aqui e criar um GameObject vazio e posicionar no ambiente 3D onde é que você quer, e aí usar a posição dele como referência para a movimentação, certo? Então, tem várias formas de você definir essa posição inicial e final. Então, como eu estava comentando, essa função distance é muito interessante, que ela vai retornar a distância em float, né, entre dois pontos no ambiente 3D. No caso, a posição daquela esfera amarela e daquela esfera rosa. Então, se a gente executar aqui o script, aqui na variável distância total, ele vai mostrar a distância entre essas duas esferas. Cadê distância? Não botei ela pública, não. Distância total. Ela está aqui só no script, tá bom. Deixa eu mudar aqui. Distância, deixa eu mudar para cá, para ela aparecer lá. Então vamos executar de novo. Que aí essa função vai retornar a distância entre aquelas duas esferas. Que aí eu vou usar essa distância total entre elas duas para fazer a movimentação. Então aqui, ó, a função está retornando 14.7, né, que é a distância entre elas duas aqui. Certo? Aí eu vou usar essa distância para fazer algumas movimentações aqui daqui a pouco. Outra função também que às vezes é interessante, né, do Vector3 que a gente pode utilizar é essa ângulo, que ela retorna o ângulo entre dois vetores. Aí aqui eu estou fazendo um vetor aqui que é o seguinte. Um recurso que a gente usa bastante em jogos 3D é que às vezes a gente quer saber a direção, né, para a movimentação entre dois GameObjects. Então no caso aqui, se eu quiser, por exemplo, o vetor que está apontando, vamos supor aqui, né, tem esse alvo position, né, que é a esfera amarela, que eu especifiquei aqui, né, alvo position, eu transformo ponto position. Então o alvo, quem é o alvo? É a minha esfera amarela. Então se eu quiser, por exemplo, saber qual é a direção que eu tenho que deslocar o meu cubo aqui, que é o GameObject, que está o script de explicação que a gente vai usar. Então, se eu quiser saber qual é a direção que eu tenho que movimentar ele para chegar aqui na esfera amarela, uma forma de a gente obter isso é fazendo a subtração da posição
do game object para onde a gente quer ir, menos a posição do game object que a gente quer deslocar. Então, se eu quiser deslocar esse game object para essa posição aqui, desse outro game object, basta eu fazer a subtração do game object destino menos o game object origem. Aí eu vou conseguir um vetor que vai indicar a direção para onde eu tenho que movimentar. E aí, no caso, eu fazendo essa subtração aqui, eu consigo o vetor que está apontando aqui do cubo para a esfera amarela. Então, eu consigo saber esse vetor aqui. E aí, se eu quiser, por exemplo, saber o ângulo entre esse vetor, né, que está apontando para a direção do movimento do cubo para a esfera amarela, em relação ao vetor que está apontando o eixo X do meu cubo, né, lembrando que se eu fizer transform.right, eu consigo saber a direção que está apontando esse vetor aqui vermelho. Lembrando que se fosse o up era o verde, e se fosse o forward era esse vetor azul aqui que aponta o eixo Z. Então, se eu quiser saber esse ângulo aqui entre o vetor que está apontando do cubo para a esfera amarela em relação aqui ao eixo X, eu posso usar essa função vector3.angle, que aí ela vai retornar o ângulo entre esse vetor de direção para o alvo e o transform.right, que é o vetor, aqui essa seta vermelha aqui, que indica o eixo X do nosso cubo. Então, se eu executar aqui, ele vai printar aqui na tela exatamente esse ângulo. Então, printar não, desculpa, ele vai mostrar aqui nessa variável aqui ângulo no espectro. Então, vamos executar aqui, já salvei. Então, aqui, ó, como ele está num ângulo reto, né, o vetor do cubo para a esfera está apontando aqui para baixo e o eixo X aqui, né, o vetor X também está aqui bem paralelo ao eixo X, eles formam aqui um ângulo de 90 graus, que é o valor que está aparecendo. Se eu movimentar um pouquinho o cubo aqui, né, vamos rotacionar ele um pouco, você observa que o vetor X agora já aponta mais para cima, então esse ângulo aqui vai aumentar. Vamos executar novamente, aí o valor vai mudar, vai aumentar porque aumentou o espaço entre eles. Ó, agora ele está com ângulo de 116 graus. Então, essa função é interessante porque às vezes a gente precisa saber o ângulo entre dois vetores para fazer algum ajuste no jogo, mostrar alguma informação, etc. Então, é uma função interessante. Então, passando aqui para outras funções que a gente usa demais para movimentação na Unity, que são do Vector3, é a função lerp. Se a gente usar aqui Vector3lerp. O lerp ela vai deslocar um GameObject, né, de uma posição inicial para uma posição final, certo? E aí ele faz esse deslocamento considerando um fator que eu chamei aqui de D, que é o terceiro parâmetro da função. Quando esse fator aqui está zero, o GameObject está na posição inicial. Quando esse fator está 1, o GameObject está na posição final. Quando ele está com o valor 0.5, ele está exatamente no meio, entre a posição inicial e final. Então, a gente pode fazer essa relação para mudar o valor aqui, o fator de 0 para 1, para deslocar o GameObject da posição inicial para a posição final, usando a função lerp. E aí, a gente pode fazer isso de algumas formas. Uma delas é usando distância. E aí, a gente obtém aqui a distância total que ele vai percorrer, e usa essa distância percorrida para fazer a relação, né? Enquanto o GameObject não percorrer toda a distância que a gente quer, que no caso é a distância da posição inicial para a posição final, a gente mantém esse loop aqui. Que aí a gente vai fazendo a relação, a gente verifica o quanto o GameObject já percorreu, a gente vai somando, né? Porque esse código aqui ele é executado a cada frame. Então, a cada frame, a gente obtém o quanto o GameObject se deslocou naquele frame, né? Que a gente obtém multiplicando a velocidade dele pelo o delta time, né, que é o tempo que o jogo demorou para executar entre um frame e outro. A gente descobre a distância que ele percorreu naquele frame e soma com a distância total percorrida. E aí a gente faz essa relação da distância total percorrida sobre a distância total que a gente quer que ele percorra. Observe que se o GameObject não se deslocou nadinha, ele está na posição inicial, isso aqui é 0 dividido pela distância total. Então, o fator D vai ser 0, então ele vai estar na posição inicial. Quando o GameObject percorrer toda a distância dele, né,
quando eu dividir essa distância total, percorrida, vai ser igual à distância total que eu quero. Então essa relação vai ser 1, o D vai ser 1 e o GameObject vai estar lá na posição final. Então o LERP é uma forma bastante interessante de você fazer esse deslocamento de uma posição inicial para uma posição final. Certo? Então com esse loop aqui, né, que ele vai executar em cada frame do jogo, você vai somando a distância que o GameObject vai percorrendo em cada frame até ir fazendo a relação para deslocar ele da posição inicial para a posição final. Certo? Então vamos executar aqui para mostrar. Então, no caso, a posição inicial é a esfera amarela e a posição final é a esfera rosa. Deixa eu só voltar a rotação aqui. Então, ele vai sair da esfera amarela para a esfera rosa. Vamos executar aqui. Então, o LERP ele vai deslocando da posição inicial para a posição final. Vamos aumentar a velocidade aqui. Vamos botar 5. É bem mais rápido. Então, além da distância, a gente pode também fazer o deslocamento entre um ponto ao outro, também usando a função LERP, só que considerando o tempo. Eu posso passar aqui, em vez da distância total entre os dois pontos, né, que eu obtive aqui usando a função distance, né? Deixa eu só voltar bem aqui. Observa que agora há pouco eu calculei a distância entre o ponto inicial e o ponto final usando a função distance. Guardei nessa variável distância total e passei ela aqui como parâmetro para me saber a distância que o meu GameObject vai se deslocar. Em vez de usar a distância, eu posso querer também utilizar o tempo. Eu posso dizer que eu quero que o meu GameObject se desloque do ponto inicial para o ponto final em 3 segundos. Então eu posso usar a função LERP, só que agora considerando o tempo. Então aqueles 3 segundos é a duração. Então eu vou ficar verificando o tempo passado em relação à duração total que eu quero. E aqui de novo, né, quando o tempo passado for zero, essa relação vai ser zero e aqui o meu fator vai ser zero. Quando o tempo passado for igual à duração que eu quero, essa divisão vai ser 1 e o meu GameObject vai estar na posição final. Certo? Então a cada frame, de novo, né, esse loop vai executando em cada frame do jogo, enquanto o tempo passado não for maior ou igual que a duração, né? Quando for maior, ele para. Então, em cada frame eu vou calculando, né? Vou somando aqui o tempo que foi passado até terminar o tempo total que eu quero, que no caso é de 3 segundos. Então, no caso aqui, observe que eu não considero a velocidade do GameObject. Eu quero que ele se desloque dentro desse intervalo de tempo que eu estipulei aqui, que é de 3 segundos. Então aqui ele vai se movimentar do ponto da esfera amarela para a esfera rosa em 3 segundos. Certo? Vamos diminuir o tempo. Vamos colocar aqui 1 segundo. Opa. 1 segundo. Aí vamos testar aqui de novo. Você vê que agora, como é 1 segundo, o tempo é menor, a esfera vai se movimentar mais rápido. Certo? Então aqui você vê que são formas que a gente pode utilizar principalmente para movimentação de NPCs, né? Inimigos, que tem movimentação automática e você pode fazer esses ajustes, movimentar de um ponto ao outro. Outra movimentação bastante comum que a gente usa com LERP é de vai e volta. Você, por exemplo, pode ter um inimigo que está patrulhando de um ponto ao outro, então ele vai para aquele ponto, né, para aquela posição, depois volta para a posição inicial e fica nesse vai e volta. Você pode ter, por exemplo, sei lá, um bloco de concreto, né, que se cai, está numa posição mais alta, desce, aí depois do intervalo de tempo sobe, fica nesse vai e vem. Né? Então tem várias movimentações de GameObject ou em jogos que tem esse vai e volta que a gente pode utilizar. Então aqui no caso eu fiz o vai e volta entre a posição inicial e a posição final, com a velocidade que eu estipulei. Então aqui, ó, observe que eu estou usando a função LERP, né, da posição inicial e a posição final, e o fator, né, que é aquele terceiro parâmetro que antes a gente estava usando o D e o T, agora aqui a gente está usando a função ping-pong. Então, ping-pong é uma função lá da biblioteca Math, né, da Unity, né, que tem várias funções matemáticas, como por exemplo seno, cosseno, tangente, exponencial e algumas interessantes também, como essa ping-pong. A ping-pong é o seguinte, ela vai
ela vai ficar retornando um valor entre 0 e esse segundo parâmetro que a gente estipular aqui, que no caso eu coloquei 1. Então, com o tempo, ela vai ficar retornando um valor entre 0 e 1. Quando chegar em 1, aí ela desce de novo. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 10, com o passar do tempo, né, de acordo com a velocidade que eu estipular aqui, ela começa com o valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chegar em 10, ela volta 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando chegar em 1, aí ela 2, 3, 4. Ela fica nesse vai e volta, nesse ping-pong o tempo inteiro, de acordo com a velocidade que a gente quer. E aí, como eu tinha explicado agora há pouco na LERP, né, esse terceiro fator ele tem que variar de 0 para 1. 0, o GameObject vai estar na posição inicial e 1 ele vai estar na posição final. Então eu quero que o meu GameObject fique nesse vai e volta, da posição 0, que é inicial, para 1, que é a posição final. Então eu uso a função ping-pong para o quê? Para o meu valor ficar variando de 0 para 1. Aí eu faço aqui a multiplicação, eu pego esse time.time, que esse ponto time aqui, ele vai retornar o tempo total que o jogo está em execução. Então, por exemplo, se o jogo estiver executando durante 2 segundos, ele vai retornar 2. Se o jogo estiver executando a, sei lá, 10 minutos, vai retornar esse tempo em milissegundos, certo? Então, é um tempo crescente. Aí eu multiplico esse time aqui pela velocidade. Então, ele vai ditar o ritmo do quanto eu quero que o meu GameObject fique indo e voltando, certo? Então, vamos executar aqui só para mostrar que ele vai ficar indo e voltando usando o LERP combinado com a função ping-pong. A velocidade está 5. Vamos baixar aqui para 2, que eu acho que vai ficar bem rápido. Vamos executar aqui. Então, usando o LERP, ele vai ficar nesse vai e volta aí, né, da posição inicial da posição final. Observe que ela está bem constante, né? E isso aqui, dependendo do que você está querendo fazer, não é muito natural. Por exemplo, se for algo mecânico, ok, mas se for algo natural, por exemplo, a movimentação de um personagem, às vezes, ou então de um inimigo, não é tão natural, porque normalmente a pessoa não começa a se movimentar tão rápido assim de maneira constante. Normalmente ela começa devagar, aumenta a velocidade até chegar a um ponto que chega na velocidade mais alta, né? Então, para a gente conseguir uma movimentação, vamos dizer, um pouco mais fluida, um pouco mais natural, normalmente a gente usa a curva, né, aqui na Unity. Então, deixa eu mudar aqui a função. Que aí, no caso, a gente pode fazer do mesmo jeito a movimentação usando o LERP, só que usando curva. Que aí na Unity a curva é o seguinte, deixa ele só compilar aqui. Que você pode criar aqui uma função, né, que é do tipo curva, animation curve, né, na verdade, que eu chamei de curva. E esse animation curve aqui você vai usar uma curva como parâmetro. Então, na função LERP que eu tinha mostrado agora há pouco, ele seria uma função reta aqui, constante, né, uma linha reta, desse ponto 00 para o x1 e y1. Só que a gente, desse jeito aqui, só que a gente pode querer uma movimentação um pouco mais realista, que inicialmente o GameObject, né, começa a se movimentar devagar e depois que ganha velocidade, até chegar na velocidade máxima dele, certo? Ou ao contrário, né, ele pode ganhar uma aceleração muito alta e depois ir mais devagar. Então, essa movimentação usando curva, ela normalmente é um pouco mais, ela se parece um pouco mais natural. Mas se for algo mecânico bem constante, você pode usar uma animação constante como a gente estava fazendo com o LERP. Só que aqui para exemplificar, né, eu vou usar o curve, né, eu pegar essa função pronta aqui, curve, né, que ela, no caso, ela começa se movimentando mais devagar para depois aumentar a velocidade. Então, por padrão, quando você seleciona a curva aqui, ela fica no modo clamp, né, que ela só executa uma vez, entre o valor 0 e o valor 1. Certo? Então, deixa eu logo mostrar como é que ela funciona aqui. Do jeito que está aqui, né, como é que a gente faz para usar essa curva? Observe que ela vai ter um valor de x, ela vai variar entre 0 e 1, e no y também de 0 para 1. Então eu posso obter o valor, deixa eu só comentar aqui, a gente usa ela baseado no valor do y. Quando a gente usa aqui curva.evaluation, né, que curva é a variável do tipo animation curve aqui que eu criei. Então, quando a gente usa curva.evaluation, a gente passa o tempo, de novo aquele time.time, né, que é o tempo total de execução do jogo.
E aqui no caso, eu vou só usar de 0 para 1, que quando a gente usa esse evaluation time aqui, a gente está passando o valor de x e essa evaluation aqui vai me retornar o valor de y. Então aqui no caso, com a evaluation, o parâmetro, eu estou passando o valor de x e ela vai me retornar o valor de y aqui no gráfico. Certo? Então eu estou passando aqui esse valor x e a função vai me retornar o valor y aqui do gráfico, né? E aí, no caso, eu estou passando o tempo total aqui, mas como a minha função aqui só está até y, né, que eu estou com o clamp ligado aqui, então ele vai aumentar de 0 para 1 aqui no x até chegar no y1. Aí depois ele vai ficar com o valor constante. Olha, se você olhar aqui a função, ó, quando o x fica 1, o y fica 1 constante até o final, certo? Então vamos executar aqui só para mostrar ó, que de acordo com o valor do x que a gente passa, ele retorna o valor y aqui. Aí eu estou mostrando também o valor do tempo aqui que a gente está passando como parâmetro. Então vamos executar aqui só para mostrar aqui no terminal, né, no console. Só para mostrar como é que funciona a função evaluation com curva. Pronto, aqui ó, já é o suficiente. Você observe que no começo aqui o tempo é 0 e o valor de x, que ele retorna de y também é 0. Quando o tempo aumenta um pouco, ó, você observa que como a curva não é um ângulo, não é uma linha reta, o x aumenta aqui, mas o y aumenta muito pouco. Ó. O x aumentou para 0,7 e o y está 0,005. Então você vê que de acordo com o formato lá da curva, o x cresce mais que o y no começo para depois ele ficar igual. E aí quando chega o valor do x, quando o valor do y chega a 1, né, o x passa de 1, o valor do y fica parado com 1. Então não importa o valor do x depois que ele cresce aqui, o valor do y fica 1, né? Foi o que a gente viu aqui. Depois que o x passa de 1, o y sempre vai ser 1. Então essa é a forma que a gente usa a função que evaluation funciona, né? Só que como é que a gente faz para usar essas curvas? Vamos voltar aqui, né? Usar a função lerp com curva. Então, como é que vai funcionar? Tá aqui. Então, a gente vai usar a curva exatamente para controlar aquele fator que era o terceiro parâmetro da função lerp, né? Que antes a gente estava passando a variável d, t, e agora, né, a gente vai usar aqui a curva, né? A gente vai passar o valor de x, que a gente pode controlar a velocidade que ele aumenta, né, com a variável velocidade, e aí ele vai retornar a função evaluation aqui, que é o valor que a gente vai usar. Então, dessa forma, a gente consegue controlar a movimentação, porque de acordo com o valor do x que a gente passa, aí ele vai retornar um valor de y aqui. Como ele vai demorar para aumentar a velocidade, né, ele não vai começar rápido de uma vez só, ele vai começar acelerando a movimentar devagarzinho para depois chegar na velocidade mais alta, ele fica uma movimentação bem mais realista. Do jeito que está aqui com o clamp, né, como a gente pode olhar aqui no gráfico da função, ó, ele executa só uma vez. Só que eu posso querer que ele fique em loop, da forma que a gente fez com o ping-pong. Então a gente vem aqui ó, e coloca ping-pong. Então desse jeito aqui ó, a função vai ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Se eu colocar em loop aqui, ó, ele sobe, mas volta de novo para o valor inicial. Ó. Ele não vai e volta como o ping-pong. Ele fica sempre repetindo da posição inicial para final, posição inicial e final, mas ele não fica num loop suave como a gente quer. Então, como é que eu quero que ele fique num loop, igual a gente estava usando um math ping-pong, então eu mudo aqui a opção para ping-pong. E aí, quando a gente for executar aqui, o nosso GameObject vai se movimentar para lá e para cá, da posição inicial para final, da posição inicial para final, só que considerando a movimentação aqui da curva que a gente definiu aqui na variável. Então vamos executar aqui para mostrar como é que está. Está muito rápido, deixa eu baixar aqui um pouquinho. A velocidade. Então você observa que ela não está mais constante. Ela começa devagarzinho, aumenta até chegar no ponto final e depois quando ele volta também é devagarzinho, não é muito rápido, certo? Então, aqui existem, na Unity por padrão, tem poucas curvas, né, que a gente pode modificar, são muito poucas. Só que a gente pode conseguir outras curvas de duas maneiras. A gente pode, por exemplo, procurar, tem alguns sites, como por exemplo esse aqui, né, easy.net,
que aqui tem várias curvas que a gente pode usar, que na verdade o pessoal usa para animação e movimentação em páginas web, né? Você pode escolher um aqui, por exemplo, ó, aí ele mostra como é que a gente usa ela em CSS, como é que usa ela, por exemplo, a gradiente de cor, e aqui tem a função matemática. Aí a gente pode copiar essa função aqui, no caso ela está em JavaScript, mas você pode ajustar ela para C Sharp, né, como eu fiz aqui, eu peguei uma lá e ajustei para C Sharp, e aí você pode usar a função diretamente aqui. Ou então, a outra forma também que você pode fazer, tem alguns pacotes que você pode encontrar com algumas curvas prontas, como por exemplo esse daqui, né? Aí tem várias curvas aqui pré-prontas, né, que você pode utilizar. Aí você baixa o pacote aqui, né, de unity.package. Aí você vem na Unity aqui, ó, e vem component não, assets, import new assets. Aí ele vai importar para o seu projeto e vai aparecer aqui em editor, né? Aí você pode vir aqui quando ele vai ter as várias curvas que ele já tem aqui. Aí para usar, basta você vir aqui na curva e aí clicar aqui na engrenagemzinha, ó, e aqui na opção de present você vai e procura do pacote, ó. Aí ele mostra todas as curvas que ele já tem por padrão, certo? Porque você pode vir aqui também, ó, e alterar a curva, né? Você pode movimentar aí, igual se a gente vê em editor. Você pode criar aqui um novo nó e tal, só que às vezes a gente não tem essa paciência toda e já tem várias curvas prontas tanto na internet com funções como nesse pacote aqui. Então é bem mais prático você usar essas curvas que já estão prontas, né? Então, mas fica a critério de cada um. Caso você queira customizar a curva que você queira, você pode vir aqui, como eu mostrei, e mudar no editor. Aí do mesmo jeito, você vem aqui, muda para ping-pong, para ele ficar em loop, né? Aí você pode vir aqui e a gente ainda está usando aqui a função lerp com a curva, né, do editor. Então você vem aqui dar o play, você vê que ele vai se movimentar já, como a curva aqui, demora demais para subir, ó. Quando ela chega lá na metade para o final, é que ela ganha muita velocidade, ó. Ela demora para aumentar a velocidade do Y, mas quando aumenta é de uma vez só. Aí quando você faz a movimentação aqui, ó, o GameObject demora demais para começar a velocidade, mas quando ele ganha velocidade mesmo é bem rápido. Aí você pode usar uma curva, vamos procurar uma curva aqui bem estranha aqui. Tipo essa daqui, ela é bem diferentona, né? Então a gente vamos observar como é que o GameObject se comporta com ela. Em teoria que a movimentação vai ser meio estranha, né? Que ele fica parando e voltando, ó. Você vê que ele fica... eu não botei ping-pong, né? Aí só foi uma vez, ping-pong. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a velocidade, botar 0.5. Então você vê que como a curva vai e volta, sobe e desce, né? Ele fica se movimentando meio estranho, né? Ó. Aqui podia ser até interessante para fazer esquiva de um inimigo, né? Você fazer os ajustes aqui na curva, ele fica se movimentando meio que aleatório. Então você pode usar essas curvas ou prontas como tem nesse pacote, ou então como eu falei, você pode pegar, que tem vários exemplos de curvas, né, de animação suave. Porque aqui você pode usar isso tanto para tamanho, né, como para movimentação, que é o que a gente está usando aqui, né? Ou para transparência, para cor, como tem um exemplo aqui. Então a gente pode usar essas curvas para vários exemplos. Então, como eu falei, você também pode pegar a fórmula matemática da curva, mudar, porque lá está no JavaScript, mudar para C Sharp, e aí você pode, ó, deixa eu mudar aqui a função, usar a função para controlar a movimentação, né, de maneira mais suave. Então aqui, ó, eu usei o Easy Out Expo, né, que é essa fórmula aqui. Só que lá os exemplos que ele dão o código é sempre o valor variar de 0 para 1. Se você usar direto a fórmula, ele vai ficar variando só de 0 para 1. Só que a gente quer que ele fique variando de 0 para 1, de 0 para 1. Então, ó, a gente chama a função aqui, ó, de novo, a função lerp. Aí o terceiro parâmetro dela, que é o que vai controlar a relação, né, de 0 para 1. A gente chama a função aqui e o valor de x que a gente vai ficar passando vai ser o que? Vai ser um math, né, usar a função ping-pong com o valor dela, variando de 0 para 1. De 0 para 1. Aí a gente vai passar o valor de x de 0 para 1 aqui para a nossa função que está controlando a movimentação, e ele vai ficar variando de 0 para 1, que a gente está usando aqui a função
é ping-pong. Aí a gente passa como parâmetro aqui o valor de 0 para 1 aqui, e aí ele vai fazer a movimentação como se fosse com a curva. Só que aqui a gente está usando uma função matemática, que dá no mesmo, né? Porque aquelas curvas, na verdade, é o resultado de uma função matemática x, y, né? Essa função expoAlt, deixa eu ver qual é ela aqui. Essa aqui, né? EasyOut Expo. Sim, essa aqui. Então ela começa rápido e depois ela diminui a velocidade, certo? Então é o mesmo cálculo que tem aqui. Eu só fiz mudar ela para C#, certo? Então, curva é uma forma interessante de você fazer essas movimentações para parecer um pouco mais natural, porque como eu falei, quando ela é linear, ela é constante, às vezes ela não parece tão realística, certo? Outra forma de que a gente pode movimentar um GameObject usando a função do Vector3 é usando a função forward. Aqui, né? Quando a gente vai movimentar de um ponto para o outro, normalmente a gente quer movimentar o próprio GameObject para um ponto final, a gente usa essa função, né, do Vector3, Move Toward, que aí ele vai movimentar um GameObject, no caso controlado por esse script, para uma posição final. Aí o ponto aqui, o diferencial dela é que, além de movimentar um GameObject controlado pelo script atual para uma posição final, a gente diz o quanto ele vai se movimentar com essa variável de deslocamento, né, que é o terceiro parâmetro. Aí esse deslocamento a gente define o que? Baseado na velocidade e o tempo que passou entre um frame e o outro. Então, no caso, a gente vai querer que o nosso GameObject, né, controlado por esse script aqui, se movimente da posição dele até a posição final de acordo com a distância, né? Porque no caso aqui eu vou fazer o cubo se movimentar até a esfera rosa. Então tem uma distância entre eles. Aí eu vou, a cada frame, né? Porque a gente está dentro dessa corrotina, a cada frame eu vou verificar a distância entre o GameObject atual, né? Que é o cubo, e a posição final, que é a esfera rosa. Enquanto a distância entre eles for maior do que 0.01, professor, por que é que não é zero? É porque eu particularmente não gosto quando é zero, porque às vezes quando você colocar zero, o GameObject ele passa um pouquinho, né? E você nota quando ele passa um pouco. Então eu sempre coloco um valor a distância um pouquinho a mais do que zero. Então nesse caso aqui, a cada frame, né, a cada loop, eu verifico a distância do cubo até a esfera rosa. Enquanto essa distância for maior do que 0.01, aí eu calculo o quanto o GameObject, né, no caso o cubo, vai se deslocar nesse frame, que aí eu guardo nessa variável de deslocamento e passo como parâmetro aqui para a variável ou para a função Move Toward. Aí ele atualiza a posição atual do GameObject, do caso do cubo, aí eu espero o próximo frame. E aí quando ele termina esse loop, né, quando a distância é menor ou igual a 0.01, aí eu faço normalmente eu gosto de fazer esse ajuste aqui, que eu coloco a posição do GameObject, no caso do cubo, sendo a mesma da posição final, porque como ele não fica exatamente na posição final, devido a essa diferença aqui, aí eu defino exatamente a posição final dele como sendo a posição final que a gente quer, para evitar que fique qualquer diferença. Porque às vezes essa diferença aqui no código é o de ativar ou não o gatilho, como a gente vai ver mais na frente. Então a gente usa essa função move toward, né, quando a gente quer movimentar um GameObject para uma posição final, certo? Aí no caso aqui baseado na distância. Enquanto a distância entre o GameObject e a posição final for maior do que 0.01, ele vai ficar nesse loop. Então no caso aqui eu estou movimentando do cubo para a esfera rosa. Vou só aumentar aqui um pouquinho a velocidade, senão acho que vai demorar demais. Vamos testar aqui. Ó, você vê que ele vai movimentando aqui até a esfera rosa, né? Tá devagarzinho, mas ele vai chegar lá. Aí quando chega ele vai e para. Depois que a distância fica menor que 0.01, aí eu vou e atualizo. Às vezes também a gente pode querer que esse deslocamento também ocorra de uma posição inicial para uma final, mas às vezes a gente quer que quando chegue perto da posição final ele se aproxime mais devagar. Então nesse caso a gente usa essa função também da classe Vector3 chamada SmoothDump, que aí de novo eu quero movimentar o cubo para essa esfera rosa, né? Aí de novo eu também verifico a distância entre eles, enquanto a distância entre eles for maior do que 0.01, aí eu vou movendo ele de maneira suave. Só que a gente, no caso aqui, a gente tem que passar um vetor relativo, né?
que eu criei aqui em cima, né, que no caso como é que se diz? A Unity exige isso, né, que a gente tenha esse vector 3 aqui para controlar essa movimentação. A gente passa ele como referência. E aí, no caso, a gente pode controlar a distância a qual ele vai começar a suavizar a velocidade nesse último parâmetro. Então eu vou colocar um aqui para mostrar inicialmente como é que está. Para a gente ver que a gente controla essa distância aqui. Quanto menor esse valor, mais perto da posição final ele vai começar a suavizar. E quanto maior o valor, mais longe ele começa a suavizar. Então vamos dar o play aqui. Então o cubo vai se movimentar aqui para a esfera rosa, mas quando chegar perto ele vai diminuir a velocidade para chegar mais perto, mais devagar. Então se eu diminuir o valor, ele vai diminuir a velocidade quando ele estiver mais perto. Então, como eu diminuir para 0,25, ele vai diminuir a velocidade quando chegar muito pertinho. Viu? Ele chegou mais rápido e só diminuiu a velocidade, começou a diminuir a velocidade quando chegou muito perto. Se eu aumentar mais, vamos colocar aqui 3, aí ele começa a suavizar a velocidade já bem antes. Então a gente pode controlar a distância a qual ele vai começar a suavizar a velocidade para a posição de destino com esse último parâmetro. Você vê que ele começa a diminuir a velocidade já bem antes da posição final. Aí, uma forma também interessante de a gente usar essa função Smooth Dump é quando a gente quer colocar um Game Object para seguir o outro. Aí você usa essa Smooth Dump para ele seguir um outro Game Object. No caso aqui eu fiz aqui no Update, né? Só que aqui no caso eu estou fazendo o Smooth Dump exatamente para a posição do final, no que é da esfera rosa. Você pode querer que ele não fique exatamente na posição rosa ou da esfera rosa. Você pode querer que o Game Object fique assim um pouco atrás, né? Que é muito comum, né? Tem sei lá, um pet, uma esfera seguindo o personagem, e a esfera não fica exatamente seguindo o personagem, não fica exatamente em cima. Às vezes ela fica aqui um pouquinho atrás. Aí você pode fazer o que? Você cria um Game Object vazio, coloca ele como filho, aí você coloca aqui atrás. Aí você coloca para o Game Object seguir esse outro que está aqui atrás. Aí ele mantém a distância, certo? Mas no caso aqui do exemplo eu quero mesmo manter ele seguindo a esfera rosa. Então eu estou usando a mesma função Smooth Dump, que ele vai se movimentar. Eu vou pegar o meu cubo e movimentar ele de maneira suave lá para a esfera rosa. Então, de acordo com a movimentação aqui, ó, para onde a minha esfera rosa vai, ó, o meu cubo vai seguindo devagarzinho, ó. Certo? Então, como eu coloquei a posição final exatamente na esfera rosa, ele vai parar só quando estiver na esfera rosa. Aí, se eu quiser que ele pare aqui um pouco mais atrás, como eu falei, basta criar um Game Objeto vazio e colocar ele filho da esfera rosa aqui um pouquinho atrás. Certo? E aí, para encerrar, uma última coisinha que às vezes a gente pode querer fazer, né, com essas funções do Vector 3 é a questão da movimentação por tempo, né? Que aí você pode, por exemplo, no caso aqui, você pode, usando a função translate, né, que a gente usou antes, lá no exemplo anterior do Vector 3 Transform, né, com script. No caso aqui, eu vou fazer o que? Eu vou ficar movimentando lá o cubo, né, com uma velocidade tal, e aí eu posso passar aqui com o Vector 3 o eixo que ele vai se movimentar. E aí, no caso, eu quero que a cada 1,5 segundo o meu cubo ele rotacione um determinado grau, né? Então, a cada 1,5 segundo, aí ele vai se movimentar 15 graus no eixo Z. Observa que aqui a movimentação por tempo, né, que é a função que vai fazer ele se movimentar, é uma corrotina. E aí, antes dela começar, eu já disparo essa corrotina aqui, que a cada 1,5 segundo ela vai, né, eu passo esse tempo aqui como parâmetro, a cada 1,5 segundo, né, a minha função de rotação, ela fica num loop infinito. Mas a cada 1,5 segundo, eu espero 1,5 segundo e aí rotaciono meu cubo 15 graus no eixo Z. Espero mais 1,5 segundo, rotaciono 15 graus no eixo Z. Que aí aqui é só uma forma de lembrar, né, lembrando lá dos exercícios com corrotina,
a gente pode fazer na prática, né, que antes a gente fez só com texto, a gente pode fazer aqui na prática a movimentação, né? Ele fica o tempo todo se movimentando num determinado eixo que eu quero, e aí a cada 1,5 segundo eu faço a rotação dele no eixo Z, né? Opa, o que foi que eu fiz aqui? Então vamos salvar aqui. Aí vamos dar o play. Então o meu cubo ele vai se movimentar no eixo X, né? Que foi que eu estipulei lá aqui no código, né? O eixo X. E a cada 1,5 segundo ele vai e rotaciona 15 graus no eixo Z, né? O eixo Z, ó, essa azul, ele vai rotacionar aqui nesse eixo Z. Aí, ó. Então, a cada 1,5 segundo, ó, ele vai rotacionando 15 graus no eixo Z. E aí fica nessa maneira automática. Eu poderia mudar isso aqui. Eu quero que ele se movimente, sei lá, no eixo Y. Então, vamos mudar aqui. Vamos colocar um aqui no eixo Y. Aí agora ele vai se movimentar no eixo Y. E a cada 1,5 segundo ele vai movimentar 15 graus no eixo Z. Certo? Aqui é só para mostrar um pouquinho de como é que a gente pode combinar, né, as coroutinas que a gente viu antes com as movimentações que antes a gente tinha visto somente em texto lá anteriormente. E aí no final, né, lembrando boa prática, no caso aqui, independente da corotina que eu inicie, quando o game object é destruído, né, quando o jogo para e tal, aí eu chamo o stop all coroutines para ele parar todas as coroutinas aqui que estiver executando. Certo? Então é isso, espero que todo mundo tenha entendido. Até um próximo vídeo.